Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Estudo de número 5, Jeremias, capítulos 21 a 24. Juízo, restauração e os 2 cestos de figos. O texto áureo se encontra em Jeremias 29, diz assim: quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. A verdade prática, a liderança no reino de Deus deve refletir justiça, verdade e serviço ao próximo. E agora nós vamos fazer a leitura bíblica responsivamente. Eu vou iniciar e os irmãos continuam a partir do versículo 2 e faremos intercalando. Jeremias 22, de 1 a 17. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos, e lançá-los-ão no fogo. E dirão: porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de outros deuses, e os serviram. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca mais ali tornará. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Porventura reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Vamos ler juntos? Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão e a violência. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te adoramos, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos e te pedimos agora, Senhor, fala conosco, fala, Deus, a tua voz é tudo. Ensina-nos, Senhor, nesta manhã e ajuda-nos a guardar no coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Continuando no estudo do livro de Jeremias, nós chegamos hoje aos capítulos 21, 22, 23 e 24. E nesse estudo de hoje nós somos inspirados a compreender melhor o sofrimento emocional e espiritual do profeta, naquelas circunstâncias em que ele pregava daquela forma, aquelas circunstâncias vividas por ele. Também hoje nós somos chamados a refletir
sobre a importância da intercessão como parte do ministério profético. Quem aqui é de oração? Quem aqui ora? Quem aqui ora por um profeta? Quem aqui ora pelos Jeremias do nosso tempo, por aqueles que Deus levantou com sinceridade, com sobriedade, com responsabilidade, para pregar a palavra do Senhor com integridade? É preciso, eu sei que a nossa igreja é uma igreja de oração, há departamentos de mulheres, de homens, que oram e que oram muito, mas nessa manhã o Senhor nos chama a orarmos pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pelos profetas que o Senhor levanta nesta geração, para pregar a palavra e falar a palavra com integridade. A partir desses capítulos que nós vamos estudar hoje, nós percebemos que há uma seção, assim, uma diferença no livro a partir de agora. Esse estudo de hoje traz incidentes históricos, pronunciamentos, questões relacionadas a assuntos religiosos e políticos do povo de Judá e também eventos do cenário internacional na época. Tudo isso interligado. Sem dúvida, o nosso estudo de hoje, ele é um estudo que nos inspira a confiar mais e mais no Senhor, mesmo em tempo de oposição, de dificuldade, de medo, de angústia, de exercício do nosso ministério profético, como profetas do Senhor, como pessoas que o Senhor levantou nesse tempo para pregar a palavra de Deus com seriedade, com responsabilidade. Assim como foi na época do profeta Jeremias, Deus sempre julga e julga com justiça. E Ele também promete restauração, promete restabelecimento, misericórdia e perdão. O cenário desse estudo de hoje, do estudo número 5, é o profeta Jeremias denunciando a corrupção dos reis de Judá e também dos líderes espirituais da época, mostrando a infidelidade, que a infidelidade à aliança com Deus, a infidelidade, ela traz consequências. E nós contemplamos também nesse estudo a linda passagem da vinda do Messias, do renovo do rei Davi e, por fim, a parábola dos 2 cestos de figos, em que Deus distingue ali os que confiam nele. Tem um versículo, eu acho que eu já restei aqui antes, mas ele hoje é bem aplicável. Ele se encontra em Naum 1:7. Esse versículo eu decorei ainda menina, criança, na igreja, e diz assim: o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. O Senhor conhece o remanescente fiel, e sabe que existe esse remanescente. Mesmo no exílio, na perseguição, na injustiça, no poço, na enfermidade, no luto, na difamação, na traição, na ingratidão, na dor, na humilhação, na rejeição, que é o que tantas vezes nós vemos quando lemos o que o profeta Jeremias passou. Deus distingue quem confia nele. E Ele sempre revela a sua fidelidade, que é muito mais importante do que qualquer posição, do que qualquer cargo, do que qualquer lugar que possamos ocupar. Na verdade, há esperança para quem confia no Senhor, mesmo em meio ao juízo, em meio à provação. Deus avalia a condição, a qualidade espiritual do seu povo, não é pelas aparências, não é por aquilo que nós mostramos, não é por aquilo que nós vemos no exterior. E assim nós devemos ser, não valorizar o exterior, as aparências, nem nos outros, nem em nós mesmos. Porque o nosso Deus avalia a qualidade do seu espiritual, da qualidade espiritual do seu povo, pelo que está dentro do seu povo, pelo que as pessoas vivem verdadeiramente. O nosso Deus tudo sabe, tudo conhece. E esses capítulos 21 a 24 do livro de Jeremias apresentam o juízo de Deus sobre Judá, a dura denúncia contra os seus líderes espirituais e políticos. Esse povo, esses líderes, em vez de proteger e guiar o povo no caminho de Deus, da justiça, eles exploravam o povo e eles afastavam o próprio povo de Deus do seu Deus. E Deus, então, ele promete um rei justo e revela que ele preservará um remanescente fiel. Quando nós vamos estudar ao final essa parábola dos 2 cestos de figo. Quem aqui é esse remanescente fiel? Quem aqui é esse povo que confia em Deus, que conhece a fidelidade a Deus, que sabe o que é ser fiel a Deus e que sabe que o Senhor Deus, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, Ele sempre conhece aqueles que confiam nele. O juízo divino sobre Judá e seus reis e o apelo ao arrependimento.
A Bíblia diz em Jeremias 21:8, está aí descrito na revista de vocês. A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Aqui Deus se opõe aos reis de Judá e um deles é Zedequias. Nos versículos anteriores a esse versículo 8 que nós lemos aqui, Zedequias faz uma pergunta ao profeta, né? Ele, lá no versículo 2 desse mesmo capítulo, ele diz assim, existe aqui essa pergunta que ele enviou, no versículo 1 diz, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo, pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor trate conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. E depois aí até o versículo 7, eu não vou ler todos, mas Jeremias diz aí exatamente a resposta de Deus àquela pergunta. Eis que virarei contra vós as armas de guerra. Eu pelejarei contra vós. Eu ferirei os habitantes desta cidade. E depois disso, diz o Senhor, lá no versículo 7, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência e da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos. Então a resposta do Senhor foi dura. E aquele rei, naquele momento em que as coisas apertaram, em que as coisas aconteceram, o cerco estava ali já, o cerco da Babilônia, de Nabucodonosor. Naquele momento de dor, quando as coisas apertam, ele resolveu fazer aquela pergunta para o profeta. Não havia arrependimento nas palavras do rei. Ele queria saber por que o rei Nabucodonosor estava atacando. Mas suas palavras e o seu coração não eram um coração arrependido. E Jeremias disse, vão perder tudo. Vão perder tudo. Até chegar a essa cena aqui, Deus avisou muito, mas eles não ouviram. E agora chegou a hora, tem a hora que Nabucodonosor chegou. Muito triste. Deus estava usando a Babilônia para disciplinar o povo. E Deus disse ao povo através do profeta, e disse muitas vezes, e disse várias vezes, e o profeta não foi ouvido, o profeta foi maltratado, o profeta foi rejeitado, mas Deus disse ao povo através do profeta, convertam-se, arrependam-se, eu mudo. Deus muda, mas o povo não quis ouvir. O povo não ouviu, havia falsos profetas no meio do povo e o povo preferiu acreditar naquelas palavras de falsa esperança. E Jeremias ali diante daquele povo, diante do cerco, ele mostra ao povo que uma escolha teria que ser feita, e uma escolha crucial mesmo. Ou submeter-se à disciplina divina e viver, ou resistir a Deus e perecer. Deus conosco, Deus com seu povo. Ele não só adverte, mas ele oferece sempre uma oportunidade de arrependimento. Porque esse arrependimento, essa oportunidade, quando ela é aceita, ela vai gerar restauração, ela vai gerar restabelecimento com Deus, ela vai resultar em bênção, em bênção. Quantas vezes nós só buscamos a Deus ou a entender o que está acontecendo quando nós estamos na prova, quando estamos na dor, quando o perigo está chegando, quando a coisa ruim, a situação que não esperamos acontece. Mas o Senhor já vinha avisando para aquele povo. E o caminho da vida, aqui nesse cenário, era ser humilde e aceitar o juízo de Deus, ou seja, o exílio. O caminho da morte aqui está representado em obstinar-se e não obedecer, mas em resistir a Deus. E esse princípio, essa escolha, a escolha da vida e da morte, remonta para nós a uma pergunta que também é feita. Todo dia nós temos que responder essa pergunta na nossa vida. É uma pergunta e uma resposta também. Pergunta crucial e uma resposta também. Queres vida ou morte? Lá em Deuteronômio 30, de 15 a 20, nós lemos assim, o Senhor falando. Veis aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires. Irmãos, quais seriam esses outros deuses? Será que quando lemos isso aqui, sim, realmente isso aqui vai nos lembrar dos falsos deuses, dos deuses construídos por mãos humanas, dos altares pagãos?
de deuses, né, que aquele povo escolhia tantas vezes para adorar. Mas quantos deuses nós, às vezes, elegemos dentro de nós mesmos, nas nossas práticas de vida, nas nossas prioridades, naquilo que nós achamos que é mais importante. Quantos altares falsos, tantas vezes, nós elegemos dentro de nós mesmos, da nossa mente e do nosso coração. E o Senhor nos fala hoje: então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém, igreja? Amém. Deus sempre oferece uma chance de restauração antes do juízo. E nós devemos nos submeter a Deus, à sua palavra, ao seu querer, aos seus princípios, aos seus valores, ao caráter de Cristo. Viver a vida boa que Deus tem para nós aqui nessa terra. Viver segundo a sua vontade. Nessa questão de valores e princípios, nessa questão de deuses falsos, de objetivos que nada tem a ver com os propósitos de Deus para a nossa vida, não há relativização. Ele não quer isso do seu povo. Ele quer o seu povo junto e praticando e vivendo os seus valores. Não há relativização no caráter de Cristo. Às vezes nós queremos relativizar. Às vezes nós adotamos algumas práticas ao longo da nossa vida que em alguns momentos nos dão vitória, nos dão uma vitória aparente em relação a algumas circunstâncias. Práticas essas que não estão dentro dos padrões de caráter que o nosso Deus tem para nós. Mas às vezes nós elegemos e praticamos, e a prática disso vai que se torna normal. Às vezes até encontramos textos aleatórios, soltos na Bíblia a justificar determinadas condutas que na verdade não são aprovadas por Deus, principalmente a prática carnal, equivocada e perniciosa contra as outras pessoas. Contra os outros. Aquele povo não quis se submeter. Aquele povo ignorou o alerta do profeta e eles confiaram em alianças políticas. Não se renderam à vontade do Senhor. A obstinação, o orgulho, a arrogância cega. E temos que tomar cuidado com essa cegueira, com essa sutileza de Satanás rondando a nossa vida. O único meio de evitar a destruição espiritual na nossa vida é a rendição à vontade de Deus. É preciso destacar, irmãos, todo o tempo a importância da fidelidade a Deus no meio das dificuldades. Porque tantas vezes, quando as dificuldades chegam, é que nós passamos a entender que o quão importante é ser fiel a Deus. Jeremias, como profeta, ele transmite mensagens de Deus ao rei Zedequias e ao povo de Judá, alertando todo o tempo as consequências da desobediência e da confiança em alianças humanas e não na confiança em Deus. Ele anuncia, o motivo de tudo isso era a incredulidade do povo, a idolatria. Jerusalém ela seria destruída e o povo levado ao exílio. Quantas vezes nós preferimos fugir desse processo que Deus tem para nós na nossa vida? Aqui nesse capítulo 21, Deus, através de Jeremias, revela que a esperança de salvação, ela só viria se o povo se arrependesse sinceramente. Está muito enfatizada a necessidade do arrependimento genuíno, da confiança em Deus como um verdadeiro refúgio e na advertência contra as falsas esperanças de paz que vêm das alianças terrenas, mundanas e dos líderes corruptos. Às vezes nós persistimos sim nesse erro de não aceitar o conserto, de não aceitar o juízo, a justiça e o processo que Deus às vezes permite na nossa vida. E nos enganamos com práticas que são contrárias à palavra de Deus. Nos enganamos realmente com outras alianças, nos enganamos com estratégias outras e achamos que com isso vamos fugir da justiça de Deus e do processo. Nós precisamos nos apegar, valorizar, amar e querer a palavra de Deus de verdade na nossa vida, porque ela é a riqueza verdadeira, ela é a bússola. E nós não podemos fugir da correção. Fugir da correção de Deus é como se estivéssemos impedindo a nossa própria restauração, a nossa própria religação com Deus.
Não podemos fugir disso e muito menos afligir ou neutralizar os profetas levantados por Deus para anunciar essa verdade, esse juízo, porque o objetivo final é a restauração, é a bênção. E Jeremias avisou assim muito para o rei Zedequias naquela época e de nada adiantou, porque nada que não fosse o arrependimento e a conversão genuína iria adiantar. Não adiantava as estratégias militares, não adiantava qualquer tipo de estratégia. Deus queria conserto do povo. E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele sempre oferece essa oportunidade para que possa haver arrependimento e restauração. E o Senhor fala conosco hoje assim. Ele também nos oferece hoje a sua misericórdia, a oportunidade de nos levantar, de levantarmos realmente e seguirmos com Ele na presença dEle, na graça dEle, na bondade dEle, na salvação que vem dEle e na paz que só Ele tem para nos dar. A injustiça e a opressão são condenadas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Jeremias 22:3 está aí na revista, na lição de vocês. Essa mensagem de Jeremias é dirigida ao rei Jeoaquim, que era um rei mau e injusto, e é uma mensagem de denúncia de corrupção, de opressão e de idolatria praticadas por ele. Havia ali exploração dos mais fracos. Deus exige equidade, Deus exige justiça, mas aqueles reis, aqueles príncipes, aquele povo, aqueles líderes estavam negligenciando esses princípios e oprimindo o povo, enriquecendo às custas dos necessitados. Deus condena a arrogância, a injustiça, e os líderes que se deixam corromper e não governam com justiça, eles estão sob o julgamento de Deus. O profeta também alerta aqui para todos nós, a palavra do Senhor hoje para nós. A grandeza de um líder está em viver de acordo com os princípios de Deus, cuidando do povo com justiça e humildade. A soberba e a injustiça trazem sérias consequências, mas Deus também oferece misericórdia, oferece a oportunidade de arrependimento e de bênção, de restauração para todos aqueles que se arrependem. E o verdadeiro culto, na verdade, o verdadeiro culto a Deus pressupõe uma prática de justiça, cuidado com os vulneráveis. A igreja deve ser uma voz profética nesse sentido todo o tempo, promovendo os valores do reino de Deus. A verdadeira espiritualidade, irmãos, não nos enganemos, ela se manifesta no compromisso com os valores do reino de Deus, refletindo o caráter de Cristo no mundo. É a prática, é o caráter, é a ética de Jesus. O destino desses reis infiéis, diz a Bíblia: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Jeremias 22, 29 e 30, aqui nós temos a rejeição de Jeconias, Conias, como está aí na revista, simbolizando o juízo divino sobre a linhagem real de Judá. Nenhum dos descendentes dele prosperaria no trono de Davi. E aqui há uma interrupção temporária na sucessão davídica, na aliança davídica, que lá em 2 Samuel ela está lá, firmada. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. 2 Samuel 7,16. Aqui está muito bem claro o pecado dos reis de Judá e a necessidade de um rei justo. A aliança davídica que prometia um reino eterno, mas a concretização dela dependia da fidelidade dos reis, o que não aconteceu. Não aconteceu através desse rei, foi quebrado, né, por Jeconias e pelos seus predecessores. A monarquia foi desfeita ali naquele momento. No entanto, a promessa de Deus não foi anulada. A promessa de restauração não foi anulada. A promessa do Messias, ela continuou firme e valendo. Como nós lemos em Lucas 1, 32, 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glória a Jesus. Meus irmãos, essa questão do respeito
da liderança, do líder justo, do rei justo. Liderança não se impõe com grosseria, não se impõe com força, não se impõe com posição, não se impõe com injustiça. O respeito da liderança, a legitimidade, ela é conquistada. Ela é conquistada através de práticas de humanidade, de respeito, práticas de humildade. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, enquanto nós enquanto líderes, nós enquanto pastores, enquanto pessoas que Deus levantou nessa geração agora, tomar cuidado com essa mediocridade de querer imposição, de querer uma liderança imposta pela força. Nós temos que agir como Jesus, caráter de Cristo, ética de Cristo, atrair as pessoas como Jesus fazia, como ele atraía, por quem ele era de verdade, cheio de amor, cheio de compreensão e de misericórdia. A nossa esperança, ela tem que estar sempre em Deus, ela deve estar. E a verdadeira liderança é aquela que busca agir com justiça e humildade. Deus é sempre misericordioso quando nós nos arrependemos de coração, quando o arrependimento é verdadeiro. E a disciplina, ela tem que ter, ela tem que existir. Veja só, os pais disciplinam os filhos, isso é bíblico. Os pastores também, às vezes, precisam disciplinar as ovelhas. Disciplinar. A palavra-chave aqui, e embora não seja uma palavra muito comum para todo mundo, mas assim, quem vive no mundo, mais para o mundo jurídico, né, quem trabalha muito com pessoas, com relacionamentos, e com esse tema, ouve muito, é uma palavra muito importante, porque ela nos remete à justiça. É a palavra proporcionalidade. Aquilo que é proporcional se aproxima muito do justo. Então, a disciplina realmente ela tem que ter, e ela tem que ser proporcional. Não adianta impor disciplina que não é justa. Ela não vai disciplinar nada. Ela vai machucar, vai ferir e vai fazer pior. Então, é uma disciplina proporcional à falta. Não podemos, como pais, tantas vezes, desconfiar dos filhos, aleatoriamente, desconfiar por desconfiar e impor disciplina porque estamos simplesmente desconfiando e não sabemos da verdade. Assim também como pastores, como líderes. Não podemos ser assim com as pessoas. Precisamos agir proporcionalmente. Trazendo aqui para o castigo de Deus para aquele povo. Essa disciplina daquele povo, ela foi proporcional. Foi necessária aquela disciplina. Foi um povo avisado tantas vezes, não quis ouvir, só quando doeu de verdade é que correu para Deus. É que foi atrás para perguntar, mas não com o coração arrependido. Irmãos, a conclusão aqui é que as ações dessa natureza, e tantas ações assim parecidas, precisam sim da correção, da disciplina, porque quando não existe a disciplina, a correção, nós caímos em algo que se chama conivência. Não foi para isso que Deus nos levantou, que Deus nos chamou agora, e nem que levantou o profeta Jeremias naquele tempo, com um ministério tão abençoado, até os dias de hoje e para sempre. Ninguém quis ouvir a palavra de Deus. O certo, queridos, é sempre escolher a vontade de Deus para a nossa vida. Eu vou fazer um recorte aqui para trazer um versículo que eu acho bem aplicável aqui agora, um versículo que eu gosto muito, eu sei que é muito conhecido dos irmãos. Colossenses 3:13, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. Assim está na oração do Pai Nosso. Eu pergunto nessa manhã, alguém aqui já foi perdoado? Quem aqui já foi perdoado por Deus? Quem aqui já sentiu a graça, a misericórdia, a bondade, a sensação maravilhosa de ser perdoado? Se você já foi perdoado, perdoe também. Suporte. Nós precisamos ser confrontados. O pecado precisa ser confrontado para que haja arrependimento e perdão. E muitas vezes nós precisamos nos confrontar também uns aos outros. Nós nos amamos, nós fomos levantados por Deus para estar unidos, juntos. Nós nos amamos. Mas muitas vezes nós nos aborrecemos, nós sofremos pela prática, por alguma atitude, um ato de alguém. E às vezes, na maioria das vezes, é preciso ser confrontado
para que haja restabelecimento do amor, restabelecimento do relacionamento, para que haja alegria no meio do povo de Deus, porque a alegria que o Senhor nos dá é essa, de termos essa unidade, de termos essa união como povo de Deus. Então nós precisamos sim nos confrontar biblicamente, como a Bíblia nos ensina a fazer. Jeremias, ele foi rejeitado. Não precisa falar muito sobre isso, já estudamos e estamos estudando sobre isso. Você conhece algum Jeremias nessa geração? Conhece algum profeta levantado nessa geração, compromissado em ensinar, pregar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor diz que tem que ser feito, que tem que ser falado? Se você conhece algum profeta, se ele está aí do seu lado, está na sua casa, está aqui na igreja, onde ele estiver, suporte ele. Suporte o ministério que Deus deu a ele. Suporte, ame e também aproveite para dar suporte ao ministério dos profetas que Deus levantou na sua geração, levantou na sua igreja, levantou na sua família. Os profetas, eles são levantados para falar a palavra de Deus. Sofrem rejeição. Sofrem a dor de cumprir aquilo que o Senhor os manda fazer. Jeremias é um grande exemplo disso. Irmãos, nós todos somos matérias e espírito. Nós podemos estar fazendo tudo, comendo, bebendo, trabalhando, dirigindo, fazendo tudo e por dentro estarmos mortos numa vida pecaminosa. Mortos espiritualmente. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, como está em Romanos 6:23. E a velha natureza, ela sempre empurra para o pecado. Esse processo tem uma dinâmica e tem um comandante que é Satanás. E ele age de forma sutil. Não é para todo mundo ver e saber que é ele que está fazendo. Ele age sutilmente. Então o Senhor nos diz hoje, o texto de Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é o melhor para nós. Os planos de Deus na nossa vida é o que tem de melhor para nós. Os falsos profetas, os falsos pastores e a promessa do rei justo. Jeremias 23:1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. O tema central aqui está relacionado à fidelidade a Deus, à liderança verdadeira e às consequências do povo e dos líderes que se afastam de Deus. Deus é o pastor fiel que cuida do seu povo com amor e justiça, e a verdadeira esperança está na fidelidade a Ele. Tudo o que um bom líder não pode fazer: destruir, dispersar. Esse tipo de atitude trouxe um impacto negativo naquela liderança corrupta, uma liderança fora do eixo. Líderes assim, líderes que não estão debaixo da graça, da vontade e da direção de Deus, causam divisão e sofrimento em vez de cuidar, de edificar. O que foi que causou aquele cativeiro babilônico? Opressão dos pobres, corrupção do templo e negligência dos princípios divinos. Eram práticas comuns, já arraigadas ali. Mas o Senhor promete, Ele prometeu e Ele promete para nós intervir nessas situações, porque Ele mesmo cuida do seu rebanho, Ele mesmo restaura, e diz aí, está a referência citada, Jeremias 23:4, levantarei pastores de verdade que apacentarão, e o povo não mais vai temer, não vai viver, não se espantarão mais. Já pensou o que é se sentir uma ovelha rejeitada pelo pastor? Uma ovelha que não é cuidada, que não é amada, que é expulsa. Irmãos, oremos todos os dias pelos líderes, pelos pastores que nós temos, pelas pessoas fiéis, sérias, responsáveis e íntegras que Deus tem levantado para cuidar de nós, para cuidar da igreja, para cuidar desta geração. É muito difícil, é muito triste. Nós devemos também pensar como povo de Deus, como corpo de Cristo. Eu sei que muitos aqui, assim como eu, desde que eu constituí um lar, que eu tive filhos, que eu tive um lar, passei a ter a bênção de ter um lar cristão, e isso faz muito tempo, mais de 30 anos,
que a minha vida é passar a semana no meu trabalho, na minha casa, no meu lar, e o final de semana, todo domingo na igreja. Todo domingo na igreja. Não falta escola dominical, só se for por força maior, por alguma razão realmente que me impeça de vir à igreja. E sempre trouxe os meus filhos para a igreja. Eu já tive filho meu para dar testemunho aqui a respeito disso. Todo o tempo. Então, são muitos anos já dessa prática de vida. Minha vida no meu trabalho, a minha vida, mas a prática de estar na igreja. A minha alegria de estar com a minha família na igreja. O lazer, o prazer, tantas vezes, é estar na igreja. É a comunhão com os irmãos, é encontrar os irmãos, é estar todo mundo junto aqui, porque isso é alegria. E não só eu, se eu for perguntar aqui, muitos vão dizer, eu também faço isso há muitos anos. Então, quando nós temos a consciência de que isso é uma realidade na nossa vida, vamos pensar um pouquinho mais, quando nós viermos para a igreja e agirmos de forma a tirar a alegria do irmão, a tirar a paz do irmão, a agir fora dos padrões bíblicos, porque tudo começa na nossa casa e aqui, no meio do povo de Deus. Aqui nós aprendemos a ser cada dia mais crentes, mais firmes. Jeremias aqui nesse capítulo 23, ele denuncia falsos profetas, líderes corruptos, que enganavam o povo com mensagem de paz falsa. Estava levando o povo para o erro, porque na medida que vai ensinando a lição, a mensagem falsa de paz, o cerco estava se aproximando, compromete a oportunidade, a possibilidade do povo se arrepender, do povo entender que precisa de mudança, que precisa ser confrontado no pecado. Então, os líderes verdadeiros, eles devem ser fiéis à palavra do Senhor e buscar o cuidado com o povo, com integridade, levando todo o tempo ao conserto, à restauração. Isso é o Evangelho de Cristo. Restaura, transforma, faz acontecer o abandono do pecado e muda as vidas. E depois, nós agora podemos nos alegrar com esse próximo tópico, a promessa do renovo de Davi. Alegrai-vos, irmãos, alegrai-vos, igreja do Senhor. Existe uma promessa, existiu a promessa, essa promessa se cumpriu. Tem a promessa de salvação. No versículo 5, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Renovo, é um novo começo. Jeremias, depois das denúncias, depois de tanta palavra dura, Jeremias agora profetiza restauração. O Messias, ele governaria com justiça e retidão. É um reino que não é limitado a Israel, mas a todas as nações do mundo, garantindo segurança, paz, alegria para o povo. Aqui é o cumprimento da aliança davídica, é a restauração do povo, não só uma restauração política, mas uma restauração espiritual, reconciliação, salvação a todo aquele que crê e confia em Deus. Jesus, o Rei perfeito, não governa com opressão, mas com amor e com verdade, mesmo diante do caos, mesmo diante daquela situação, Deus já tinha planejado a solução. O governo perfeito em Cristo. E o Senhor promete que Ele garantirá o seu povo. Ele garantirá isso ao seu povo, que o seu povo seja liderado com retidão. Ele ensina para nós nessa manhã, nós como os líderes também, como líderes onde estivermos, Ele nos ensina que nós temos uma grande responsabilidade. A responsabilidade de cuidar, de apacentar, de mostrar o caminho certo. Ele nos diz que Ele mesmo julgará os que abusam e maltratam as ovelhas. Irmãos, toda a vida nós ouvimos, quando nos decepcionamos com alguém, e nós também dizemos para as pessoas, não olhe para o irmão, olhe para Jesus. E é verdade, olhe para Jesus, que Ele não falha. Mas hoje eu também quero lembrar você, e lembrar a mim também, que Deus não chama ninguém para dispersar o povo, para machucar o povo, para destruir o povo, para causar contenda no meio do povo. Deus chama pastores fiéis, para guiar o seu povo segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, com amor, responsabilidade. Jesus, o renovo de Davi. Deus escolheu líderes, e também líderes naquele tempo se levantaram, como se levantam até hoje, que Deus não escolheu,
Pessoas que dão falsas mensagens. Não pregam arrependimento. Não pregam que precisamos nos converter, que precisamos de uma verdadeira conversão. Que não confrontam o pecado e que promovem simplesmente uma religião superficial. Na lição, na página 32, nós lemos a respeito disso. Deus alerta que os falsos profetas serão julgados. Suas mentiras não apenas enganavam o povo, mas também desonravam o nome do Senhor. Líderes que manipulam as Escrituras para benefício próprio enfrentarão um juízo severo. Essa advertência reforça a importância do compromisso com a verdade da palavra de Deus. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Jeremias 23, 29. Por fim, irmãos, a visão dos 2 cestos de figo, capítulo 24. Os figos bons, os exilados fiéis. Repitam, os exilados fiéis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Vamos repetir? Para o seu bem. Então, os judeus foram levados para o exílio na Babilônia. E era um castigo severo, e parecia isso mesmo, mas fazia parte do plano de Deus para preservar um remanescente fiel. Às vezes, no momento do exílio, da dor, no momento da dificuldade que nós não entendemos, mas o Senhor promete cuidar da gente. Ele prometeu cuidar daquele povo e no tempo certo levá-los de volta à terra de Judá. No meio desses exilados, desse remanescente fiel, estava Daniel, Ezequiel, que permaneceram fiéis mesmo em terras estrangeiras. Deus os viu como um povo, aquele povo exilado, que apesar da disciplina, ele poderia ser restaurado. E é assim que o Senhor nos vê também. A correção divina, ela tem um propósito, e o propósito é arrependimento, é renovação espiritual. Assim também é nos dias de hoje. Os exilados naquele tempo, eles pareciam abandonados por Deus, mas não estavam abandonados. Pelo contrário, o olhar do Senhor estava sobre eles. Quando nós aceitamos a correção com humildade, o processo que o Senhor permite na nossa vida com humildade, Deus restaura tudo. Repita, Deus restaura tudo. Os figos ruins foram os que ficaram na terra, aparentemente melhores, porque ficaram lá. E como os figos ruins que não se podem comer, de ruins que são, porque assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. Aparentemente seguros, mas ao final, a tragédia. Ao final, o juízo. E aqui está a visão dos figos bons e dos figos ruins. Existe um remanescente fiel. E esse remanescente fiel tem o olhar de Deus para ele. Mesmo diante do juízo, há esperança de restauração. Mesmo diante da dor, há esperança da restauração para aqueles que se arrependem de verdade. É um povo restaurado e abençoado. A fidelidade de Deus existe e a nossa fidelidade a Deus, ela é fundamental. Porque o Senhor, na sua infinita misericórdia e amor, Ele sempre oferece restauração, perdão para os que se voltam a Ele com sinceridade. E esse estudo, esses capítulos realmente, eles nos trazem à mente que é importante servir a Deus com integridade e fidelidade. Deus vê além. Jeremias aqui antevê a restauração dos cativos, a desolação de Zedequias. O versículo chave aqui é: porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Essa é a promessa de restauração e de bênção para o remanescente fiel. Para aqueles que obedecem, para aqueles que são fiéis a Deus, que o coração é arrependido de verdade, é quebrantado, é sincero diante do Senhor. A grande lição, queridos, é que o lugar certo para estar é onde Deus quer.
alinhado ao propósito de Deus. Ele disciplina quem ama e Ele restaura quem se submete ao seu querer, à sua vontade, à sua palavra. Nada que tenha a ver com aparência, com posição social, religiosa, financeira, nada de exterior, nada do que parece ser, mas tudo diz respeito ao que está dentro de nós e o nosso relacionamento com Deus. A condição, destacando aqui, do povo, a condição econômica dos judeus lá naquela época, na Babilônia, no retorno do cativeiro, não era de escravos, de prisioneiros, era bem superior. Neemias, quando nós lemos Esdras e Neemias, nós vimos ali, entendemos que ele tinha uma posição de favor perto do rei. Da mesma forma Daniel, da mesma forma Daniel e os seus amigos. Porque o objetivo de Deus era mais alto. Era um restabelecimento do povo, era uma restauração completa. E o que fica claro para nós é que situações difíceis, como o cativeiro babilônico, por exemplo, pode servir para fortalecer a nossa confiança em Deus, a nossa dependência dEle, e podemos ter o cumprimento na nossa vida do que está no versículo 7. E dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Se você não veio a Deus ainda, venha hoje. Ouça a voz de Deus. A voz de Deus é tudo. A voz de Deus, com a voz de Deus, a vontade de Deus, nós não perecemos. Nós prosperamos. Aquele povo, naquele tempo, não quis ouvir. Apesar da advertência, eles agiram segundo o plano de ação deles e nada deu certo. Às vezes as orientações de Deus, elas parecem um pouco estranhas, mesmo assim, não é bem o que a gente espera. Mas nós precisamos confiar no Senhor, ter a certeza do que Deus está falando com nós. Nós não teremos insucesso com o Senhor, apesar de passarmos às vezes por duras provas e por duras situações e as coisas não acontecerem exatamente como nós queremos. Nós precisamos ser fiéis e ouvir a palavra do Senhor, a sua vontade. Deus promete, apesar da desobediência, que Ele é capaz de dar um novo coração para o seu povo, para todos nós. Para todos nós. Ele é um Deus disposto a perdoar, é um Deus disposto a restaurar, Ele quer restaurar. É sempre melhor aceitar os planos de Deus, os planos de salvação. E nós podemos fazer essa pergunta para nós mesmos hoje. Como nós estamos nesse quesito? Nós estamos aceitando os planos de Deus para a nossa vida? Como é que nós estamos fazendo? Nós aceitamos mesmo quando nós não entendemos que o melhor sempre é fazer a vontade de Deus, independentemente da situação em que nós nos encontramos. Quando agimos assim, segundo a vontade do Senhor, nós evitamos muito problema também. Nós evitamos tanta exposição. Nós evitamos, às vezes, tragédias. A aplicação pessoal da nossa lição nos chama a atenção para sermos vigilantes, para praticarmos as verdades bíblicas e rejeitarmos os falsos ensinos, os ensinos não alinhados com a vontade de Deus e aqueles ensinos que distorcem a verdade do Evangelho. Jeremias, queridos, foi um profeta muito especial, teve uma vida longa como profeta, um homem de uma sensibilidade muito grande, de uma sensibilidade profética muito grande. Passou momentos tão difíceis. Quando a gente lembra de Jeremias, a gente só pensa em rejeição. Sofreu tanto, mas entregou um ministério cheio de bênçãos, cheio de verdades, até hoje. O intuito dele era conclamar o povo ao arrependimento, pois ele via o que ia acontecer. Ele era um verdadeiro profeta, escolhido desde o ventre, escolhido desde jovem. Você conhece alguém escolhido desde o ventre? Quem aqui é escolhido por Deus desde o ventre? Quem aqui desde muito jovem sentiu o chamado de Deus na sua vida? O Senhor quer que nós sejamos vasos para a honra. Uma principal característica de Jeremias que me chama muita atenção: ele era confiável. Deus tinha uma expectativa em relação à vida de Jeremias, confiava nele. Ele era um profeta confiável do Senhor, confiável do povo. Somos nós confiáveis? Tenhamos nessa manhã, meus irmãos, a consciência do propósito de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ter essa consciência, é muito importante saber o que Deus pensa de nós. Somos confiáveis.
Desistimos com qualquer vento, qualquer coisa para nós é motivo de desistir. Nos sentimos como? Cada um de nós, Deus levantou, Deus separou. E Deus tem um propósito na nossa vida. E não devemos e nem podemos fugir desse propósito. Porque nós somos um remanescente fiel. A essência de Jeremias, a essência de Deus presente na vida dele, veio até hoje e continuará. Se ele não tivesse ido, se ele não tivesse suportado, teríamos nós perdido muito. Porque até como estamos sozinhos e que quisermos lembrar de alguém confiável, leia Jeremias, um profeta confiável. Todos nós somos chamados para um propósito especial. O Senhor tudo fará por nós, para não nos perdermos dele. Ele sempre nos dará a oportunidade. Ele sempre está próximo de nós. Sigamos firmes, irmãos, como remanescentes fiéis que nós somos. O que nos espera é a bênção do Senhor. O que nos espera é a vida eterna. O que nos espera é a vitória em Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe nesse domingo, nesse dia e toda essa semana. Muito obrigada.